tarde de terça-feira já inicia agora para que possamos tomar um café de conhecimento, um café que você e eu adoramos, porque é verdade que o poeta ele utiliza da linguagem para transformar a realidade e expressar o que é indizível. Como andam os seus pensamentos? Tem alguma coisa que você guarda aí que talvez você não consegue colocar para fora? Em forma de poesia? Em forma de, talvez, pensamentos que expressem aquilo que você sente, talvez numa música? Então, falamos isso porque hoje, na mesa do café, temos aqui um convidado que é escritor, palestrante, poeta, terapeuta, psicanalista, e eu falo de Jaime Silva. Jaime Silva que sentaram nessa mesa aqui hoje para uma café de conhecimento. Jaime Silva, senta aqui na mesa para... Seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado, Camilo. Boa tarde a todos. E aí, como é que é? Vamos lá? Vamos lá. Você então, pergunta e eu respondo? Exatamente. Hoje a gente tem umas perguntinhas para o senhor, né? Eu posso dizer que a poesia, ela não envelhece, porque ela é sempre atual. Com certeza. Então, Jaime Silva também é poeta, é sempre um homem jovem, senhor jovem, atual. Né? E como é que você é psicanalista? Não sei se eu devo chamar de senhor ou... Pode chamar de você mesmo. De você, Jaime, porque Jaime é poeta, ele é atual, um homem atualíssimo e poeta. Tá. Então, como é que é esse trabalho de psicanalista? Camilo, o trabalho do psicanalista, e aqui eu já incluo o psicólogo e o psiquiatra. O trabalho desses três é ouvir o cliente, o paciente. Ouvir, o cliente tem que falar, para daí ele conseguir uma abordagem de cura, vamos dizer assim. E eu não atendo como psicanalista. Eu fiz outra formação, eu fiz uma formação de terapeuta, e junto com essa formação eu fiz várias especializações. E vou responder como terapeuta. Como terapeuta TRG que sou, né? Uhum. A terapia TRG significa... TRG, a sigla TRG significa Terapia de Reprocessamento Generativo. Terapia já diz tudo, né? Reprocessamento. O que é reprocessamento? Nessa terapia da TRG, a gente reprocessa, formata os traumas emocionais. E generativo, a gente gera uma coisa nova, uma coisa positiva, uma coisa positiva para ficar no lugar daquele trauma emocional. Eu diria até que a TRG é uma terapia muito simples. Tem uma frase que uns dizem que foi Leonardo da Vinci, outros dizem que foi Coco Chanel, que a frase é o seguinte: o cúmulo da elegância é a simplicidade. E é isso que a TRG é, Terapia de Reprocessamento Generativo, simples e elegante. Eu diria mais, simples, elegante e eficaz. A terapia TRG, ela realiza um reprocessamento profundo das memórias traumáticas. Bastante interessante você que está aí do outro lado, né, com esse tema que creio que é pouco abordado, mas agora no Pod do Café, os temas que talvez a gente não tenha tanto conhecimento, a gente vai ter aqui. Hoje, Jaime Silva aqui também, eu acho que ele vai, no final, se trouxe alguma poesia, né, para a gente ouvir, né? Jaime é poeta, com a voz do locutor, aqueles locutores de filmes, lembra daqueles filmes que quando há uma segunda narração, acho que é assim que se diz, né, onde passa a história e alguém vai narrando aquele filme. A voz de Jaime Silva lembra esses filmes, né? Parabéns pela voz, é inconfundível. Obrigado. Né? E diz uma coisa, para a psicanálise, o que é o inconsciente? Porque quando você fala em psicanálise, fala do inconsciente, não é isso? Exatamente, E aqui é uma boa pergunta, que é bom que eu esclareço. Como eu sou terapeuta TRG, vou responder sobre a ótica da TRG. Sim.
Eu vou fazer uma analogia, eu gosto muito de analogia porque a gente consegue explicar melhor, certo? O nosso inconsciente, ele é como um grande computador quântico. Imagine um computador quântico e esse computador ele registra tudo o que acontece à nossa volta. Quer a gente esteja acordado, dormindo, desmaiado, semi-vida, ou seja, semi-morto, ou em coma. Ele registra tudo. E esse número que eu vou dizer aqui é 400%, é um número simbólico. Só para você ter uma ideia de quanto poderoso é o inconsciente. Para explicar melhor o que é o inconsciente, eu vou usar essa torre aqui, ó. Consegue? Vou usar essa torre. Essa aqui é a Torre Eiffel. Aqui é a Torre Eiffel. Esse biquinho aqui, esse minúsculo biquinho, é o nosso consciente. É tudo que a gente tem controle. O restante desse biquinho para baixo é o inconsciente. Aqui, se o inconsciente estiver doente, é um campo fértil para depressão, ansiedade, ideias suicidas e uma série de coisas ruins que isso atrai para a gente, entendeu? Quando o nosso inconsciente ele está doente. Agora eu vou fazer outra analogia que completa essa aqui, certo? Essa aqui é a analogia da Torre Eiffel. Vou deixar aqui. Agora eu vou fazer a analogia da cebola. Você imagine o nosso inconsciente como uma cebola. Quando a gente é gerado no útero materno, imagine que tem uma cebola, que a cebola é o inconsciente daquela criança que ainda vai nascer. E essa cebola ela vai crescendo, camada por camada, à medida que a gente vai crescendo, e essas camadas são camadas boas, ruins, traumas, marcas emocionais e uma série de coisas que é tudo acumulado. E qual é o trabalho da terapia TRG? Qual o nosso papel aqui? É mergulhar no inconsciente da pessoa e tirar todas as camadas ruins. Às vezes a gente não consegue tirar uma camada de uma vez, mas a gente vai tirando com pinça, assim, os pedacinhos daquela camada. Até aquela camada, por exemplo, um trauma, a gente vai tirando até o trauma desaparecer. E quando a gente consegue tirar todas as camadas ruins da cebola, aí a gente está com o inconsciente sadio. É interessante a gente ouvir, né, essas informações. Agora você tem uma outra pergunta para fazer, né? Exatamente. Você tem mais alguma coisa referente, né, à cebola? Isso é bastante, né, compreensivo. A comparação com a cebola é bom porque a gente consegue explicar todas as camadas da cebola e a gente tira todas essas camadas. Tirando as camadas, a pessoa está saudável emocionalmente. Interessante. E me diz uma coisa, Jaime, para que a gente possa entender o pessoal que está aí ouvindo essas informações, você faz atendimento de consultório e a diferença entre psicanalista, né, para a gente um pouquinho mais aprofundar mais um pouquinho entre o psicanalista e o psiquiatra ou psicólogo, a diferença, qual é a diferença? Eu vou explicar. O meu atendimento, os meus atendimentos são online, pelo WhatsApp. Agora, respondendo a pergunta aqui, qual a diferença entre psicanalista, psiquiatra e psicólogo, eu vou responder. Essas três abordagens, né, psicólogo, psicanalista e psiquiatra, eles usam a abordagem da fala ou da escuta. O cliente tem que falar e o profissional tem que escutar, para daí ele conseguir
achar uma maneira adequada de tratar. A única diferença é que é o psiquiatra, ele também escuta, mas é o único que tem autorização para medicar. Nós, por exemplo, terapeuta, psicólogo e psicanalista, não podemos medicar. Agora, o psiquiatra pode. Interessante. Então aí vocês que estão do outro lado, né, pegando essas informações, né, que é importante. Então, além desse currículo que você tem enorme aí como escritor também, terapeuta, psicanalista, também você é palestrante. Como é que funciona essa área da palestra? Como que funciona? Como é que... Olha, a palestra é um campo muito bom. Eu já fiz algumas apresentações aqui, apresentei a minha palestra, O Segredo para Explodir Todos os Medos. Já aqui em Peneda, eu apresentei 4 vezes, apresentei 2 vezes em Pernambuco e 2 vezes em Arapiraca. E estou com uma programação aqui, uma ideia de apresentar em Brasília. Exatamente, que bom, né? Ô Jaime, diz uma coisa. Além disso, você, como escritor, você tem algum livro de sua autoria? Camilo, eu tenho 16 livros escritos. 16. Entre poesia, fábula, aventura, poemas. E eu escolhi, esses livros estão publicados no formato digital, na Hotmart. Hotmart, esse é o site que a gente pode acessar para poder... Exatamente. E eu escolhi um livro que eu gosto mais, que fala de uma cadela, uma vira-lata. E eu escolhi esse livro para ser o primeiro a ser publicado no papel. Aí ele já foi diagramado, está só esperando a oportunidade para a gente publicá-lo. Que bom, que interessante. E então, quando aí... publicar, eu quero vir apresentar ele aqui. Exatamente, a gente já quer que você volte para poder apresentar os seus livros, para que esse pessoal possa ter acesso, porque a leitura a gente viaja, né? Na leitura a gente faz reflexões, a gente toma decisões que seja decisões rápidas, e a leitura faz bem, é isso? É importante. Então a gente, se você quiser também passar o WhatsApp, né, o pessoal aí, que eu achei interessante que você atende pelo WhatsApp, não é isso? Eu posso fazer isso no final? Sim, pode. Pronto, sim. Então eu só citei porque eu achei interessante, né? Da poesia, eu falo. A gente se atendido pelo WhatsApp, né? Uhum. Veja aí vocês que não podem sair de casa. Eu atendo do conforto da minha casa e o cliente do conforto da que casa bom, dele. Que interessante, né? E o que é que te inspira a escrever poesias? Existe alguma técnica ou já vem de dentro mesmo? Eu não tenho nenhuma técnica, não. Vai do momento. Vai um momento de tristeza, de alegria, um momento de medo ou de felicidade. E uma situação agradável ou desagradável. E no final, como você perguntou, eu vou apresentar o poema Peixe, Salve o Seu Pescador. Que bom. A gente quer ouvir. E aqui a gente já vai para a 7ª pergunta, né? Exatamente. Então, você com tantas graduações, um estudo enorme que contribui com toda a nossa sociedade, você também é advogado, né? Trabalha na área da advocacia. Recentemente a gente teve uma pessoa aqui, Keila, um abraço, Keila. Ela veio passar algumas informações na área criminal. Advogada. Eu assisti, que bom. Através do podcast. E você atua na advocacia, atuante? Como é que funciona? Não. Apesar de ter OAB, tudo certinho, mas eu não atuo. Porque eu descobri que a minha grande missão é ajudar pessoas a cuidar da sua ansiedade, tratar os seus traumas, as suas angústias. E eu queria te dizer o seguinte: eu estou me especializando em atender mulheres. Isso não quer dizer que eu não possa atender homem também, mas o grande foco aqui do meu aprendizado foi em cima de mulheres. Para isso eu fiz alguns cursos. Eu fiz um curso de especializações, todas especializações.
leitura corporal e comportamental, transtorno de ansiedade, transtornos sonoros, transtornos graves, transtornos sexuais, transtornos alimentares e transtorno de imagem e transtornos, aliás, traumas e fobias. E para concluir, eu não uso a terapia da fala, nem da escuta, assim como o psicanalista, o psicólogo ou o psiquiatra. O cliente não precisa falar nada. O cliente, às vezes o cliente ele tem assim, alguma restrição, alguma vergonha de ir no psicólogo e ter que falar da vida dele toda. E toda vez que ele vai, ele tem que ter um repertório para dizer, para poder o psiquiatra, o psicólogo ou o psicanalista poder entender. Entendeu? Mas na terapia TRG, a gente não usa terapia de fala. É uma terapia breve, com mais ou menos 10, 12 sessões, a gente consegue curar aqueles casos menos simples, tem casos que são mais complicados, demanda mais sessões, mas 10, 12 sessões a gente faz o tratamento e deixa a pessoa estruturada. Que bom, interessante, Jaime. Eu queria só fazer uma perguntinha, só lhe interrompendo. Você falou que está se especializando nessa questão da advocacia também, sobre os transtornos de imagem. Poderia só citar mais algumas coisas referentes, porque assim, é interessante, os transtornos de imagem, isso quer dizer, não sei, se é assim, às vezes eu não me vejo com uma boa imagem, eu tenho um certo receio. É a percepção de si mesmo, imagem alterada, você se vê diferente do que você realmente. Então isso é transtorno de imagem. Isso não sei se isso também é aquele chamado, às vezes o pessoal tem aquela transtorno que é da alimentação, que se olha no espelho se vê gordo, mas ele é magro. Magro, é. Aqui já entra nos transtornos alimentares. Uhum. São um pouquinho diferentes. Interessante, você falando, eu achei interessante essa questão, né? Que muitas pessoas... Camilo, mas aí quem está assistindo pode perguntar, mas Jaime, como é que você faz o seu tratamento? Se a pessoa não fala, se a pessoa não tem que falar nada. Exatamente. Nós usamos o método das recordações mentais. A gente pede para a pessoa imaginar uma determinada situação que aconteceu numa idade, digamos, dos 10 anos de idade. A gente pede para ele imaginar aquilo que aconteceu, aquele fato que trouxe algum trauma. E no final, eu não vou pedir para ele falar nada. Eu só vou pedir para ele me dar uma nota de 0 a 10. Quanto essa lembrança foi desconfortável para você emocionalmente? Aí a pessoa vai dizer, foi 0. Então, não teve nenhum desconforto. Se a pessoa disser, foi 10, então ali a gente está diante de um transtorno sério. A gente vai refazendo até essa nota zerar. Quando essa nota zerar, aquela camada da cebola que eu te falei, lembra? Uhum. Já está tirada. Sim. A gente tira e manda para o espaço. Que bom, tá vendo aí você que está tendo aí um bom conhecimento sobre essa área que é importantíssima. E essa terapia, Camilo, ela é tão simples que até uma pessoa que tem dificuldade na fala, por exemplo, uma pessoa muda, ele tem como se tratar. Porque se ele escuta, eu vou dar os comandos e vou perguntar, de 0 a 10, quanto foi desconfortável essa lembrança? Ele vai dizer 0, 5, 10. Pronto, dependendo da resposta, a gente vai trabalhar o que precisa ser trabalhado. Entendeu? E nós, o contrário dos outros profissionais, assim, cada um tem o seu método, né? A sua abordagem. Nós não tratamos os sintomas. Nós tratamos a causa, a raiz. Então eu vou fazer aqui, eu vou usar outra analogia, a analogia da árvore. Isso aqui é uma árvore, aqui é a raiz, aqui é o tronco e os galhos. Aqui nós temos, nos galhos estão os sintomas.
depressão, ansiedade, luto mal resolvido, ideias suicidas, insônia, e tudo que for da área emocional está aqui em cima. E tudo isso a gente considera sintoma. E a gente, terapeuta TRG, não trata sintoma. A gente trata a raiz. A gente trata a raiz, depois parte para o tronco. Aí quando a gente se aproximar aqui dos galhos, ou seja, dos sintomas, esses sintomas já desapareceram. Porque a gente trata o todo, a gente trata holisticamente. Quando a gente chega aqui em cima, o que era depressão sumiu, o que era ansiedade sumiu, tudo sumiu. E às vezes, a gente, nesse processo aqui, a gente trata coisas que a pessoa nem sabia que tinha. Tá vendo aí? Então já. Entendeu? Ele vai passar daqui a pouquinho o WhatsApp dele para que você possa entrar em contato, porque a gente fica imaginando essas coisas, sabendo que talvez precisamos muito dessas terapias para que a gente possa ter uma vida mais saudável. E para ainda reforçar mais essa ideia do que é o nosso psiquismo é como essa torre aqui, a Torre Eiffel. O meu tratamento é feito em três etapas. A primeira etapa, a gente trata o... Vou botar aqui, fica mais perto. A primeira etapa, a gente trata a base. Você percebe que a base aqui é bem robusta, né? Exato. Ela é bem robusta, é bem firme. Isso aqui é a fase da criança. Depois que a criança está tratada firme, forte, robusta, a gente vai tratar a adolescência, que é esse outro estágio aqui, ó. Da mesma forma, a gente só sai desse estágio aqui para tratar a parte adulta quando a adolescência está preparada, firme igual a base da criança. Aí quando a gente chega aqui, o seu psiquismo está saudável, firme e forte. Então, o nosso psiquismo, isso aqui representa muito bem o nosso psiquismo. Ela tem que ter uma base robusta, sólida, forte, para suportar toda a estrutura psíquica. E eu gostaria de ensinar uma técnica. Uma técnica, quando a pessoa tiver com uma grande ansiedade, é um mecanismo de segurança, na verdade, mecanismo de segurança. Então, é o seguinte, a pessoa recebeu uma notícia. Mas antes de ensinar essa técnica, eu vou explicar por que esse medo está sempre conosco. A gente está sempre com esse tipo de ansiedade. Você sabia que o maior medo do ser humano é o medo do abandono? Interessante, viu? Por quê? Realmente. Isso começou no tempo das cavernas, no tempo da pré-história. Os homens viviam em grupos. Quando um daquele grupo pisava na bola, ele era expulso do bando. Era expulso. E essa pessoa que era expulso, ele não durava mais do que 2 dias. 1 dia, 2 dias, ele já foi devorado pelas feras ou pelas intempéries. 2 dias no máximo ele durava. E essa herança está até hoje com a gente, no nosso DNA. Por exemplo, como é que ele se manifesta hoje em dia? Através da ansiedade, das fobias, da depressão, da insônia. Quando uma pessoa é traída, ou uma pessoa é desprezada pelo pai, um namorado que despreza a sua namorada, que abandona, é a mesma dor que aquele homem das cavernas sentia, a dor do abandono. Então, e quando acontece uma crise de ansiedade, o que acontece? O nosso cérebro reptiliano, é o nosso cérebro ancestral, ele injeta adrenalina no nosso corpo. O que quer dizer
O que é que quer dizer adrenalina no corpo? É um aviso que você tem que lutar ou fugir. Vem daquele tempo, da pré-história. Quando ele via aquele homem abandonado ali naquela floresta, viu uma fera selvagem ali querendo devorá-lo, o corpo era injetado de adrenalina. Ou ele lutava ou fugia. Na maioria das vezes ele morria, porque não tinha chance. Então, isso acontece hoje, ainda todos os dias acontece, a gente dá esse medo do abandono. E eu quero ensinar agora, eu vou ensinar técnica. Sim. Para quando você tiver numa crise de ansiedade, você pode fazer essa técnica e passa na hora. Como é a técnica? Você coloca as duas mãos para cima, assim, ou na perna, ou na cama, ou numa mesa, virada para cima, a palma da mão, porque assim você fecha o pulmão, e assim você abre os pulmões recebem mais oxigênio. Então, com as mãos assim, respira 10, 15, 20 vezes, dependendo da situação, puxando o ar pelo nariz, jogando para a barriga, soltando lentamente pela boca, até esvaziar a barriga. De novo, aí. Quando você terminar de fazer 10, 15, 20, a sua ansiedade já parou. Ouviu bem? Aprendeu? É importante, viu? E como você disse que antes do poema eu posso Sim, deixar aquilo, né? pode deixar. O meu telefone. O meu telefone, o WhatsApp é 82999277594. Se alguém se identificou com alguns desses sintomas que eu falei aqui, pode me ligar e diga assim, ó, eu vi você, conheci você no podcast do Camilo, que eu vou dar um desconto especial. Olha aí, então assista que é bom, viu? Vai ter um desconto bom lá com o Jaime Silva. Agora, Camilo, como foi programado, prometido, eu vou ter uma frase da Fafi Siqueira, que é uma comediante, que ela falava assim, eu vou recitar da minha própria autonomia o poema tal, eu vou cantar a música tal. Então, imitando aqui a Fafi Siqueira, eu vou falar da minha própria autonomia o poema Peixe, salve seu pescador. Você mordeu a isca, engoliu o anzol. Te dou 1000 quilômetros de linha. Pode ir para outros mares, para outros oceanos, para outros rios. Você mordeu a isca, engoliu o anzol. Te dou mais 1000 quilômetros de linha. Vá para o norte, vá para o sul. Você é livre. Você mordeu a isca, engoliu o anzol. Te dou mais 1000 quilômetros de linha. E quando achar que já é hora de voltar, pode seguir a mesma linha de volta. O regresso pode demorar. Afinal, foram 3000 quilômetros de linha que dei para você. E quando achar que é mesmo a hora de voltar, eu estarei aqui, no mesmo lugar, te esperando. E você não vem. E você não vem. Eu não suporto mais segurar esta linha. Ela tornou-se lâmina muito pesada. Minha mão, vejo sangrando demasiada. Impossível durar a força que eu tinha. Ainda penso em nunca ceder, mas um dedo foi extirpado. E num esforço desesperado, busco e procuro lhe trazer. Impossível, vejo sem fé enrolar toda a linha infinita que te dei, e muitos rolos eu olhei, sumindo, afastando-se do meu mar. A linha fina cortou-me o indicador, também decepou o pequeno polegar, mas mesmo assim eu tento te arrastar, na esperança de ver fim da minha dor. Eu vejo apavorado e perplexo neste instante todos os dedos boiando na imensidão do mar.
minhas mãos amputadas, sangue a esguichar, e você ainda sozinha, muito longe e distante. Mesmo assim, exausto, tento puxar, linha quilometricamente perdida, no braço, no pescoço, mas ferida, não vejo mais jeito de me salvar. Terei sobre-humanamente que te trazer, mesmo que tenha todo o meu corpo decepado, perigo de ser mesmo também estrangulado, e portanto eu sei, eu posso até morrer. Se isto porventura mudar minha cor, se por acaso você souber entender que um futuro negro pode acontecer, é a hora. Peixe, salve seu pescador. Peixe e pescador, tornaremos uma só flor. Pescador e peixe, seremos a alegria eterna, e não haverá ninguém mais feliz nesta terra, e aí, definitivamente, seremos um só amor. Então, e aí, que poesia, né? Então, deu para refletir, deu para pensar, voar na imaginação. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Excelente. Obrigado. Eu vou pedir agora, caso você possa, deixar uma mensagem para cada pessoa que está do outro lado nos vendo, especialmente também para esses jovens que estão aí lutando, que estão estudando também, que talvez possa querer entrar na área da psicanálise, da poesia, da terapia. Você pode deixar uma mensagem ou uma frase para essas pessoas que nos vê? Eu não imaginei nenhuma frase, mas eu quero dizer o seguinte: se alguém está passando por um daqueles sintomas que eu falei, comece a tratar logo, não deixe para depois não, porque depois pode piorar a situação. A gente vê muitos casos de suicídios porque a pessoa não teve a orientação, não teve assim o direcionamento de uma pessoa que pudesse falar assim, faça uma terapia, procure um psicólogo, um psiquiatra, qualquer coisa assim, alguém dessa área para te ajudar psiquicamente. Então é o seguinte, se você tem alguma coisa, não espere para amanhã não. Procure um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo e resolva logo a situação antes que ela se agrave. E aí você precisa ficar como essa torre aqui, firme e forte. Se essa torre for desse jeito, com a base fraca, você tomba, você não tem chão para. Então, o conselho que eu digo é o seguinte: se trate, se é que você tem algum desses sintomas. Exatamente. Que bom. Vou pedir mais uma vez que deixe o seu contato para que esse pessoal possa... O meu contato, o WhatsApp, para quem quiser fazer a terapia, é 82999277594. E reforçando, quem disser que assistiu no podcast aqui, me conheceu no podcast, tem um desconto especial. Então, já está valendo de agora. Que bom, foi uma tarde ótima de tomar um café e ter tanto conhecimento. O canal agradece, Jamil, a sua presença aqui. A gente quer que você volte mais vezes para também falar dos seus livros, para a gente mostrar. Será um prazer. A gente vai esperar que você receba novamente o convite, que você venha, traga todos os seus livros, que traga mais conhecimentos na área da psiquiatria, na área da terapia, da poesia. Eu espero que eu já esteja com o livro já impresso no formato papel, que a gente tem como manusear, mostrar. Exatamente, que é bom também, né? Então, vocês aí, espero que tenham tido um bom conhecimento, que seja para a nossa vida, que a gente aprende. O café vai ficando por aqui e que vocês aí curtam, né? Se inscrevam lá no canal para que o canal possa crescer, para trazer pessoas inteligentes que venham mostrar o conhecimento que elas têm para contribuir para a nossa vida. Você que é jovem, você que está aí, né, fazendo
Um cafezinho. Até o próximo café. Exatamente. Jaime Silva, foi um prazer. Esperamos você aqui mais uma vez. Beleza. Seus livros serão talvez tenha algum que seja lançado aqui no programa, né? E a gente ter esse conhecimento. Se fosse por mim, eu passava a madrugada ouvindo poesias, aprendendo um pouco da psicanálise. A próxima vez eu trago um outro poema pra gente. Exatamente. Gente, você não vai trazer só um, vai trazer dois, porque a gente gosta. Eu mesmo adoro, amo ouvir esses poemas, porque a gente viaja no mundo da nossa imaginação. Com certeza. Então, para vocês, hoje o podcast do Café trouxe Jaime Silva. A gente vai se despedindo de vocês, vai se retirando dessa mesa. O café está aqui, esperando também por você que contribui com a nossa sociedade, com a nossa região aqui do Baixo São Francisco. Fique com Deus. Jaime, mais uma vez foi um prazer. Espero você aqui novamente. Obrigado. Fique com Deus e até mais.